Vamos lá, continuação do curso de Lógica para Filósofos é a parte 5, curso muito introdutório. A quinta parte são exercícios, basicamente. Exercícios para avaliação, valendo nota. E eu tiro esses exercícios de vários livros. Primeiro, provar utilizando modos Ponens e modos Tollens. Se P, então, não Q, P e R são as três premissas. Não, P e se R, então Q são as premissas e a conclusão é não R. Depois, prove utilizando o silogismo hipotético, modos Tollens e silogismo disjuntivo. Ou seja, já está sendo explicado quais as regras que vocês deverão usar, de modo que é muito fácil, checando com o que foi apresentado antes, etc. Vocês podem, no papel, ter o conjunto das regras anotados e ir aplicando. Desse modo, vocês aprenderão ao menos algumas regras principais. A segunda página, provar também, 5, 6 e 7. Terceira página, provas condicionais, provar usando PC e provar usando PC também. Terceira página, tem PC, redução ao absurdo. Vocês veem aí sequências. Tentem fazê-los. E, afora isso, depois disso, tem as soluções. Então, vocês podem checar com as soluções e tentar resolver sem ver as soluções. E depois me entregar. Segundo, terceiro, deve ter algum errinho aqui e ali. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, usando PC, nono, usando PC, décimo, também usando PC, prova condicional, 11º, o 12º, redução absurda, 13º, também redução absurda, 14º, também redução absurda. E esses foram os exercícios. Faltou ainda dois apêndices. O primeiro apêndice são observações que podem não ser relevantes. Eu tiro de Desidério Murcho, páginas 104 seguintes. As derivações são sistemas sintáticos, tornando-se um jogo de manipulações de entidades abstraídas de conteúdos. A expressão semântica formal é aqui enganadora. O que temos são sistemas de prova que começam geralmente com axiomas escolhidos por serem mais simplesmente e autoevidentes na sua escolha. E essa escolha possui alto grau de arbitrariedade. Outros sistemas de provas não são axiomáticos, contendo regras primitivas como a da introdução e eliminação de operadores verbo-funcionais, e dela retiramos regras derivadas. Nesse contexto, o que fazer das três leis do pensamento? A implica em A, não há e não há, e há ou não há. Eles são entendidos como axiomas do cálculo e podem ser provados por exemplo. Por exemplo, em Note você encontra
provar que esse axioma de não é o caso que P não P, o princípio da não contradição. Você tem P não P como hipótese e disso você conclui por redução ao absurdo que não é o caso que P não P. Ou então o princípio do meio excluído, P ou não P. Você tem uma hipótese de que não é o caso que P ou não P. Você também tem a hipótese de P, para redução ao absurdo. Depois você tem, por introdução da disjunção, P ou não P. Depois você introduz a conjunção P ou não P e não P ou não P. O resultado é não P, por redução ao absurdo. P ou não P, você tira isso aí de 5, P ou não P e não P ou não P, você tira por uma introdução da conjunção de 1 a 6. E isso é uma contradição, portanto, não é o caso que não P ou não P, ou P ou não P, que pela eliminação da negação. Portanto, você provou, através dessas regrinhas, o axioma do terceiro excluído, assim como provou o princípio da não contradição. Provou mesmo? Aqui é um ponto que pode ser contestado. Eu acho que a contestação é óbvia. Primeiro, você usa os três princípios da não contradição, da identidade e do terceiro excluído ao produzir tabelas de verdade. Eu cito Copy, usamos os três princípios para completar a tabela de verdade. Na coluna inicial de cada fila da tabela, nós colocamos ou uma verdade ou uma falsidade, sendo guiados pelos princípios da não contradição. Uma vez tendo colocado V no símbolo na fileira, nós somos guiados pelo princípio da identidade quando encontramos o símbolo em outras colunas da mesma fila, quando consideramos ainda o mesmo V. Assim, nós poderíamos considerar as leis do pensamento como princípios governando a construção da tabela de verdade. Ora, mas vamos lá. Ou seja, as leis do pensamento são princípios necessários para a construção da tabela de verdade. Pois, 1. Precisamos reconhecer um valor de verdade de uma sentença como permanecendo o mesmo. 2. Aceitamos como não alterando na mesma fila. E 3. O consideramos como sendo únicos. Os únicos valores. Agora, segundo passo do argumento, que eu não sei quão óbvio é, porque eu não sou lógico. O segundo passo do argumento é a concordância com o Wittgenstein do Tractatus acerca do fato de que são os valores das tabelas que definem os operadores, no caso, e, não, ou, se então, se somente se. É essencial aqui lembrar que o se então, por exemplo, é simplesmente definido pela sua tabela de verdade. É falso apenas quando o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. Os valores possíveis da implicação material são, por definição, funções de verdade dos valores de verdade atribuídos ao antecedente consequente. Ora, isso aqui assumindo as três leis do pensamento, que nos permitirá definir se P então Q pela tabela de verdade. Finalmente, como vimos, as regras do cálculo sentencial podem ser derivadas das tabelas de verdade aplicadas na validade de argumentos que as definem. É a última razão que nós podemos encontrar, além da nossa intuição, mas a intuição pode muito bem ser derivada nesse contexto. Conclusões. Todo cálculo sentencial tem como fundamento as suas regras, as quais são definidas pelas tabelas de verdade das sentenças, constituídas, sendo essas tabelas de verdade resultado da aplicação das leis do pensamento. Ora, outra conclusão.
se as regras do cálculo sentencial, mesmo que intuitivamente aceitáveis, são usadas para provar as leis do pensamento, considerando que essas leis são usadas na construção dessas mesmas regras pelas tabelas de verdade, que são aquilo que permite construir as mesmas regras, isso torna as provas apresentadas por Nolte e outros, no final das contas, circulares. É só uma observação, eu não sei quão óbvio é isso para os lógicos. Para mim é. Agora, validades vazias. Aqui eu sigo o Desidério Murcho e também o Nolte e Rohatyn. Argumentos com premissas inconsistentes, tendo como conclusão verdades lógicas, são válidos. Então, se eu tenho P e não P, uma contradição, eu posso concluir não P e não P. Isso é verdade, é uma tautologia válida. É estranho, mas é aceitável, pois o que importa, como bem notou Deng Xiaoping, é que o gato pegue o rato, e não como ele faz isso. Ou seja, dito isso de forma mais amena, essas aberrações até aqui não são importantes. Nós podemos aceitar como um efeito negativo de uma medicação, por exemplo. O procedimento bloqueador consiste na exigência de que não tenhamos argumentos com premissas inconsistentes e verdade lógica na conclusão. Isso diz Desidério Murcho. Então, você pode inventar um procedimento bloqueador também. Também há problemas quanto à conclusão de argumento é uma verdade lógica, que, então P. Você tem que... você pode tanto provar isso por uma hipótese, quanto por uma tabela de verdade. Bom, podemos perguntar, que importância isso tem? Talvez não, mas que implica se P, então P, se P, então P é muito pouca coisa, não é nada. O mais constrangedor parece ser o princípio da explosão, aceito pela lógica clássica. Considere o seguinte argumento. P e não P, portanto Q. P e não P é a premissa. Depois, pela eliminação da conjunção, nós temos P. Agora, pela eliminação da conjunção em outra vez, nós temos não P. Agora, nós juntamos P ou Q. E na introdução da disjunção. P ou Q. Ora, P ou Q, Q pode ser qualquer enunciado, nós concluímos, pelo silogismo disjuntivo, dado não P, 3, dado P ou Q, 4, nós concluímos que P é o caso. Eis aí uma aberração verdadeira, o princípio da explosão. Ou de uma contradição, tudo se pode concluir. E aí você encontra todas as aberrações imagináveis. Se está chovendo e não está chovendo, então eu tenho um canguru no meu bolso. E assim por diante. Eu tenho isso como conclusão da contradição, que eu tenho um canguru no meu bolso. Como se livrar do princípio da explosão? Uma solução que aceita pela lógica paraconsistente consiste em rejeitar a regra do silogismo disjuntivo. A ou B, não há, portanto B. E elas rejeitam o silogismo disjuntivo e com isso barram a explosão. Então, uma proposição e sua negação podem ser ambas verdadeiras, segundo essas lógicas, e Lukasiewicz introduziu, com outros, um terceiro valor de verdade, o indeterminado entre verdadeiro e falso. Eu uso aqui a Geneva Fischer, e mais coisas, como lógicas polivaloradas, etc.
Agora, muitos, porém, defendem o silogismo disjuntivo, uma vez que ele é intuitivamente muito plausível. A Jennifer Fischer nota isso. João está em casa ou ele foi trabalhar. João não está em casa, logo, ele já foi trabalhar. 2 mais 2 é 4. Ou 2 mais 2 é 7. Mas 2 mais 2 não é 7. Se eu sei disso, eu sei que 2 mais 2 é 4. A ou B, não há, portanto, B. Além disso, o princípio se deixa derivar tautologicamente da tabela de verdade, como nós vemos. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro imunizar a lógica clássica contra o princípio da explosão, acrescentando a demanda de casos possíveis nos quais as premissas sejam verdadeiras e a definição de validade. Assim, ao invés de definição de validade, um argumento é válido quando, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão é verdadeira, eu tenho uma definição 2. Um argumento é válido quando, sendo as premissas verdadeiras, sua conclusão é verdadeira, assumindo que há ao menos um caso concebível ou possível em que as premissas são todas verdadeiras. Você pode pelo menos conceber isso. Ou existe essa possibilidade. A aceitação dessa subcondição bloqueia o princípio da explosão e salva a lógica clássica desse absurdo princípio. Eu acho preferível. Bom, a inferência de P e não P, portanto Q, em que Q pode ser qualquer enunciado, fica bloqueada, pois não há caso em que a premissa é verdadeira e trata-se, segundo a definição tradicional, de uma validade vácua. Bom, problemas, por exemplo, não P. Se não P, então P, portanto P. Aqui derivamos tautologicamente, eu tiro isso do livro de Desidério Murcho, tautologicamente P, e assim podemos fazer com outras sentenças. Talvez isso também deva ser bloqueado, não sei. Bom, fora isso, Desidério Murcho nota que qualquer sentença implica um número infinito de outras, como na frase da forma P e Q. P e Q implica validamente, eu posso simplificar tendo P, então aí eu terei P ou R, Q, como simplificação, tem Q ou R, P ou S, então R, P, então Q, I, P, então Q, e assim por diante. Isso significa que, embora se vise geralmente apenas uma única conclusão, há um número infinito de conclusões à disposição. Outra vez a questão: será que isso realmente importa? Ou será um efeito colateral? Então, nós chegaríamos aqui às árvores de refutação, mas eu não vou introduzir essa questão nesse curso.